Amém. Boa noite, igreja. A paz do Rei Jesus. Amém. Como disse a pastora, preparamos o nosso coração para receber a palavra do Senhor nessa noite. E como foi cantado aqui, Deus, Ele não rejeita a oração de um justo. E essa é a palavra dessa noite, que o Senhor colocou no meu coração. Algo que me fez chorar, algo que fez para eu entrar no meu quarto, me fechar e chorar diante de Deus. Mas não me veio a palavra naquele momento. E hoje de manhã, pela manhã, eu estava tomando café com meu esposo, umas 6:30 mais ou menos. Estava escutando na televisão Joyce Meyer, é isso. E ela disse uma frase que disse: pegue todas as suas preocupações e transforme-as em orações. Pegue todas as tuas preocupações e transforme-as em orações. E ali o Senhor começou a ministrar o meu coração. Eu disse: obrigada, Jesus, porque Tu já começou a falar o meu coração cedo. E eu comecei a meditar na palavra durante o dia. E súbito o Senhor me deu um versículo. E o Senhor me levou para a palavra. E foi isso que eu fiz durante o meu dia inteiro. Mesmo trabalhando, eu meditei sobre a palavra do Senhor. Eu meditei e orei: Senhor, confirma o meu coração. Porque, Senhor, Ele primeiro fala conosco. Primeiro Ele conforta o nosso coração. Primeiro Ele fala a palavra comigo, para depois falar com a sua igreja. E o Senhor me levou a Lucas 18. Creio que todos conheçam essa passagem. Aqui conta, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e não me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz, o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com Ele? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, Espírito Santo de Deus, canalizamos, Senhor, o céu, a terra, Pai. Fala, Senhor, aos nossos corações, ó Deus de Israel. Senhor, eu te entrego, Senhor, tudo, Senhor, nessa noite, Pai. Senhor, que seja feita, Senhor, conforme a Tua perfeita vontade, Senhor. Abre os ouvidos, Senhor, do Teu povo, Senhor. Abre, Senhor, a mente, Senhor. Abre, Senhor, o coração, ó Deus, para que nessa noite, Pai, a nossa fé possa sair daqui fortalecida, Pai. Aqueles que entraram aqui desanimados, Senhor, que eles saiam com ânimo, Pai. Aqueles que entraram aqui com a fé esmorecida, que eles saiam daqui com a sua fé transbordando. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo, Senhor, para esta igreja nessa noite, que eles não sairão daqui do mesmo jeito, que a sua fé será renovada, em nome de Jesus. Amém? Quem crê nisso? Aleluia. E o Senhor me levou a essa parábola, e o primeiro versículo já começa dizendo que sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E naquele momento que eu estava no meu quarto ontem, o momento que eu chorava, o Senhor dizia: não desiste, minha filha, não desiste. Não é tempo de desistir, não é tempo de parar de orar. Continua orando, continua buscando, continua clamando, mesmo que tu não veja nada. Mesmo que tu não veja nada na tua frente, continua. E foi exatamente isso que eu fiz. Mesmo chorando. Muitas vezes, queridos, nós vamos passar por situações, nós vamos encontrar situações à nossa frente, a adversidade vai bater na nossa porta, a dificuldade vai bater na nossa porta, a tribulação, o vento forte, mas nós precisamos nos manter firme, Edna, firme na rocha que é Cristo Jesus, porque aquele que tiver firmado, que tiver com a sua fé inabalável, ela pode até balançar, mas ela não vai cair. E diz a palavra que esta mulher, ela orava sem cessar. Ela orava constantemente, ou melhor, ela perseverava. Se puder dar um título para essa palavra nessa noite: perseverando em oração.
Nós perseverar em oração. E essa mulher, diz a minha Bíblia, que essa mulher, ela nunca desistiu de orar. No versículo 2 diz: e havia naquela cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça com o meu adversário. Eu imagino essa mulher, e o Senhor falava ao meu coração hoje que viúva significa uma mulher frágil. Porque se nós olhamos de Gênesis a Apocalipse, quando fala de viúva, o Senhor fala que Deus protege as viúvas e os órfãos. E ai daquele que machucar, ai daquele que fazer algo que vai fazer mal às suas viúvas e aos seus órfãos. Então eu vejo aqui a viúva como uma mulher frágil, como uma mulher de repente de idade, como uma mulher que de repente não tinha ninguém por ela, como de repente uma mulher que não tinha com quem contar. Mas aquela cidade tinha esse juiz. E ela precisava, eu fiquei imaginando, isso eu fiz na minha cabeça, que de repente ela estava com uma causa ali, que de repente ela ficou do seu falecido marido, que ela precisava ganhar aquela causa. E ela não tinha ninguém por ela precisava desse juiz. Ela precisava daquele juiz que ele julgasse a sua causa. E o que fez essa mulher? Porém diz a palavra, que esse juiz, ele não temia a Deus e não temia aos homens. Quantos homens poderosos nós conhecemos assim? Quantos homens, quantas pessoas que são cheias de poder, que não olham para uma pessoa mais simples, que não olham para uma pessoa mais pobre, que não olham para alguém necessitado. E eu fiquei imaginando essa viúva necessitada, batendo na porta daquele juiz iníquo todos os dias, porque diz a palavra que ela batia todos os dias, ela estava lá, batendo na porta dele. Insistindo: eu não desisto, eu não saio daqui sem tu julgar a minha causa. E diz a palavra que aquele juiz, ele não temia nada e nem ninguém. Ele não temia a Deus e não temia o homem. Aí é complicado quando as pessoas são assim. Mas para Deus nada é impossível. Porque quando Deus manda, até o ímpio obedece. Porque quando Deus manda, até aquele que não quer fazer, ele obedece. E diz a palavra que essa mulher, ela lutava, que ele faze-me justiça contra o meu adversário. Então é porque ela tinha um adversário. Ela tinha alguém que estava contra ela. Ela tinha alguém que tinha uma causa. Ela tinha uma causa, só que a causa dela era justa. E ela sabia que ela estava batendo na porta daquele juiz, porque a causa dela era justa. Então quando nós batemos na porta, quando nós sabemos aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor, é isso que eu quero falar nessa noite. Quando nós sabemos que aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor é da vontade do Senhor, nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir. E diz a palavra aqui, e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens. Aqui ele já estava começando a cansar, porque quando nós começamos a buscar, a clamar, a buscar verdadeiramente com todo o nosso coração, a bater na porta, é impossível a porta não se abrir, a não ser que não seja da vontade de Deus. Se nós for lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, não precisa colocar, Tavinho, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Aqui diz que nós temos que colocar realmente diante do Senhor. Aquela mulher, ela queria levar a sua causa diante daquele juiz. Ela queria que ele analisasse, que ele visse a causa dela, que ele olhasse a causa dela. Juiz, eu quero que tu olhe a minha causa, eu quero que tu julgue a minha causa. E diz no 4 que, ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. O que quer dizer aqui, meu querido? Ela fez o juiz cansar. Ela bateu tanto na porta, que ele teve que abrir. Ela bateu tanto na porta, ela orou tanto, ela clamou tanto. Eu fico imaginando todas as vezes que essa mulher ia lá e batia na porta e o juiz chegava: eu não tenho tempo para ti, eu não tenho tempo hoje, não, os horários estão esgotados, não, tu não tem condições de pagar, não, hoje eu não posso te atender. Quantas vezes nós pensamos assim? Nós colocamos as nossas petições diante de Deus,
Nós colocamos as nossas necessidades diante de Deus e nós estamos ali batendo na porta. Senhor, ouve o meu clamor. Senhor, escuta a minha oração. Senhor, escuta o meu clamor. Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor, Ele escuta a tua oração. O Senhor ouve, como foi cantado aqui, a oração de um justo. O Senhor, Ele se compadece quando vê nós de joelho, chorando e clamando por uma causa que é da vontade dEle. E diz a palavra que essa mulher, ela não cessou. E eu fiquei imaginando essa mulher, ela ia lá e batia e voltava para sua casa. Não, eu vou orar mais um pouquinho. Eu vou orar porque amanhã Ele vai me atender. Amanhã a minha bênção vai chegar. Amanhã vai ser renovado o meu casamento. Amanhã meu filho vai voltar para a igreja. Eu não vou desistir. E toda vez que ela voltava para casa, que ela batia naquela porta, ela não abaixava a cabeça, ela não desanimava. E é isso que o Senhor pediu que eu viesse fazer nessa noite. Não é tempo de desanimar, não é tempo de abaixar a cabeça, é tempo de nós levantarmos a nossa cabeça e saber com quem nós estamos caminhando, e saber em quem nós temos crido, saber quem está julgando a nossa causa. Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso juiz fiel. E essa mulher... E diz aqui, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e não me importune. Ali ele disse, eu sou obrigado a soltar a bênção para essa mulher. Eu sou obrigada a dar o que essa mulher está pedindo. E nesse momento aqui eu fiquei imaginando Satanás segurando a tua bênção, querido. Eu fiquei imaginando Satanás segurando a tua bênção, e a tua bênção está aqui, ó. E de repente hoje tu entrou aqui pronto a desistir. Porque ontem à noite eu disse, Senhor, eu estou cansada. Eu chorava e eu dizia, Pai, eu estou cansada. Eu estou cansada. Eu estou cansada de orar, eu estou cansada de clamar. E eu estou cansada de não ver nada. E o Senhor disse, não desiste. Não desiste. Quem te fortalece sou eu. Quem te fortalece todas as manhãs sou eu. E eu fiquei imaginando, me coloquei no lugar dessa mulher. E ela não desistiu. Ela não desistiu até que esse juiz não atendeu ela. Até que ele disse assim, eu vou atender sim, para que essa mulher não venha mais bater na minha porta. Eu imagino Satanás ali com a tua bênção na mão, dizendo assim, eu sou obrigada a largar a bênção dessa mulher, porque ela não para de clamar. Eu sou obrigada a largar a bênção dessa mulher, porque ela não para de ficar de joelho naquele quarto. Eu sou obrigada a largar a bênção, eu sou obrigada a largar o marido dela das drogas, o marido dela das bebidas. Eu sou obrigada a livrar os filhos dela do vício, do álcool. Eu sou obrigado, porque essa mulher e esse homem não param de clamar. Esse juiz não aguentava mais ouvir. E nesse momento eu imaginei Satanás ali, ó. A tua oração faz mal para os meus ouvidos. Eu sou obrigada a largar a tua bênção. A oração, querido, quando você entra no teu quarto e tu chora e tu clama e tu diz, Senhor, eu não aguento mais. Mas tu pode, Deus. Eu sei que tu pode. Tu é o juiz. Eu sei que tu pode todas as coisas, porque tu não perde o controle jamais. Tu é aquele que não perde o controle. E essa mulher, ela não desistiu por momento algum, enquanto ela não ganhou a causa dela. Enquanto a causa dela não foi, enquanto o juiz não leu a causa dela. E disse o Senhor, ouvi o que diz o juiz iníquo. Olha só o que o Senhor diz, para nós ficarmos atentos ao que diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Olha só. Será que Deus, Ele não vai ouvir a tua oração? Será que Deus não vai fazer justiça? Será que Deus não vai fazer justiça com aquilo que tu está pedindo? Com aquilo que tu está clamando? As tuas petições estão diante dEle, diz a palavra. Nós temos que levar as nossas petições diante do Senhor, porque Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é aquele juiz que vai olhar a nossa causa, que vai julgar a nossa causa. E a palavra de Deus diz que Ele é o juiz fiel. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam
a Ele de dia e de noite. Tu tem clamado? Tu tem clamado, igreja? Porque se tu tem clamado, mais cedo ou mais tarde, Deus vai ouvir a tua oração. Deus, Ele não atrasa. Deus, Ele chega no tempo certo. Nós é que muitas vezes pensamos que Ele chega. Coloca para mim na tela, 2 Pedro 3, capítulo 3, versículo 9. Nós é que tantas vezes pensamos que Deus, Ele se atrasa, que Deus está demorando muito, quando muitas vezes nós vamos e pedimos algo ao Senhor. Muitas vezes, querido, nós ganhamos um não, um sim ou um espera. Um não, quando não é da vontade dEle. E muitas vezes nós não queremos aceitar. Muitas vezes nós nos rebeliamos porque nós levamos um não de Deus. Muitas vezes nós vamos diante do Senhor, Senhor, mas eu quero isso. E Deus diz não. E tu te rebela e muitas vezes, tu com as tuas próprias mãos, tu faz aquilo que é a vontade do teu coração. Mas Deus diz, eu tiro as minhas mãos. E se Deus diz assim, sim, é da minha vontade, no tempo justo. E de repente Deus te diz assim, ó, nessa noite tu está pedindo algo para o Senhor, e tu diz assim, Marli, mas faz tanto tempo. Eu também te digo que faz tanto tempo que eu estou esperando algo. Mas o Senhor, Ele diz que para tudo existe um tempo determinado. Para todas as coisas embaixo da terra existe um tempo determinado. Então se a tua bênção não chegou ainda, se o teu casamento não chegou ainda, se aquilo que tu tens sonhado não chegou ainda, se aquilo que tu tens colocado diante de Deus, diante do juiz, não chegou ainda, não foi julgado ainda, porque não é tempo. Segunda Pedro 3, coloca o 8. Diz, mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pode passar o 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, que não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O Senhor, Ele não atrasa, o Senhor não retarda aquilo que Ele tem para nós. Aquela viúva, ela bateu. E de repente tu está batendo na porta. De repente tu está buçando ali naquela porta. Só que nesse tempo o Senhor falava comigo. É nesse tempo, Marli. No tempo que eu estou trabalhando contigo. No tempo que tu está esperando algo acontecer na tua vida. No tempo que eu estou julgando a tua causa. Eu estou forjando o teu caráter. Eu estou trabalhando em ti. Eu estou trabalhando no teu coração. Eu estou trabalhando na tua mente. Eu estou trabalhando no teu caráter. Muitas vezes é necessário. Muitas vezes é necessário. Muitas vezes é necessário. Só nós não devemos desfalecer a nossa fé. Nós não devemos desistir. Nós não devemos parar de orar. Nós não devemos... A oração é o nosso combustível. Eu falava para alguém lá no Renovo. A oração, ela não pode ser de vez em quando. Não, a oração tem que ser um estilo de vida. A oração tem que ser algo que tem que ser todos os dias. Eu perguntei para essa pessoa, se tu pegar o teu carro sem gasolina, ela vai andar? Não. Então nós, sem oração, nós sem intimidade com Deus, nós sem a nossa fé renovada, caminhando rumo a Cristo Jesus, sem oração, nós não chegaremos a lugar nenhum. A oração é o nosso combustível, e é dela que nós temos que nos alimentar todos os dias, da palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá em Tessalonicenses, orai sem cessar. Orai sem cessar, medita na minha palavra dia e noite, orai sem cessar. Se a palavra de Deus diz isso, é porque nós precisamos estar orando o tempo todo. Ah, mas eu trabalho, oro em espírito. Ah, mas eu tenho muita coisa para fazer. Tu vai encontrar um jeito, tu vai encontrar uma maneira de estar sempre em comunhão com o Pai. Tu vai encontrar uma maneira de estar sempre falando com o Pai, ouvindo o teu Pai, ouvindo aquilo que o Senhor tem para te dizer. E no versículo 8 diz assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aqui eu te pergunto, igreja, se aquilo que tu tens pedido ao Senhor, aquilo que tu tens clamado, aquilo que tu tens suplicado ao Senhor, está demorando, se demorar muito,
tu vai continuar. Tu vai continuar firme, mesmo que tu não veja nada. Tu vai continuar perseverando, mesmo que tu não veja nada. Tu vai continuar orando, mesmo que tu não veja nada. Tu vai continuar no teu ministério, mesmo que tu não veja nada. Tu vai continuar no teu ministério servindo a Cristo, mesmo que tu veja o teu marido ficar em casa reinando, mesmo que tu veja os teus filhos por aí no mundo, tu vai continuar. É isso que o Senhor nos pergunta aqui. É isso que o Senhor está te perguntando nessa noite. Até onde vai a tua fé? A fé é aquilo que nós não vemos. É o firme firmamento daquilo que nós não vemos, mas nós cremos. Nós cremos. Nós cremos que vai acontecer. Nós cremos que Deus vai julgar a nossa causa. Nós cremos que a nossa petição está diante do Senhor e Ele sabe de tudo. Ele é aquele que todos os dias Ele pega as nossas petições. Olha, hoje a Marli colocou isso aqui diante de mim. Hoje eu vou analisar isso aqui. E Ele pede para os anjos dele estarem ali, olhando com Ele. Vamos lá, e isso, e aquilo. Eu fico imaginando o Senhor olhando as nossas petições todos os dias. Eu queria que colocasse na tela para mim. Eu digo que Deus é Deus, porque Ele sempre... Ele fala conosco e Ele confirma e Ele continua falando. E hoje eu estava dando uma olhada, buscando algumas coisas, e encontrei uma história. Em oração, isso aqui é uma história, vocês já vão entender. Em oração, uma idosa mãe lutava pela conversão do filho. O jovem estava envolvido nas drogas, andava com péssimas companhias e trazia muito desgosto para ela. Desde que ela viera para os braços do Senhor, perseverava orando. Certo dia, porém, resolveu parar. Disse consigo mesma: já estou cansada de orar. Não tenho visto nenhuma mudança nele. Estou lutando em vão. Cansei. Naquela noite ela teve um sonho, e sonhara estar assistindo a uma Olimpíada, e uma das raias de corrida estava seu filho. De início parecia que estava sozinha na arquibancada, mas logo que foi dada a partida, o lugar estava repleto de torcedores ao seu lado, e seu filho começou a correr, e todos vibravam e torciam com ela. Mas quando ele estava próximo da linha de chegada, caiu no chão e parou de correr. E ela gritava: vamos, não desanime, você vai conseguir. Levante-se, meu filho, você vai conseguir. E ela acordou com essas palavras nos lábios. O Senhor então lhe falou: olha, filha, está acontecendo assim no mundo espiritual com seu filho. No céu e na terra há uma grande torcida por ele. Continue orando. Ele está quase na linha de chegada.